Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, queria compartilhar com os irmãos um tema, Reino de Deus, ou Reino dos Céus, né? Significa a mesma coisa, Reino de Deus ou Reino dos Céus. E o tema da mensagem aqui é o Rei e seu reino. O Rei e seu reino. Salmo capítulo 10, Salmo 10, verso 16. Salmo 10, verso 16. Ler junto, Salmo 10, verso 16. Salmo 10, verso 16. Vamos lá? O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. O Senhor, nosso Deus, é Rei eterno, Rei eterno. Eu vou ler agora vários textos, tá? Não precisam abrir em suas Bíblias, porque são vários textos. E depois aqueles irmãos que quiserem os textos, peço aí para eu envio, tá? Mas com esse tema, o reino dos céus, ou o reino de Deus, e o tema nosso hoje aqui, o Rei e seu reino, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é o Rei eterno. E observem esses textos com atenção e nós vamos comentar um pouco sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. Salmo 22, 28. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Daniel, capítulo 2, verso 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. João capítulo 18, verso 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Mateus capítulo 6, verso 10, na oração que Jesus nos ensina: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 3, verso 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 12, verso 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Marcos capítulo 1, verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Lucas capítulo 17, verso 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Romanos capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino
e glória. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E João capítulo 3, verso 3 e verso 5. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vamos orar? Santo Deus, poderoso Rei, soberano, nós te louvamos, Pai, por esta hora de ouvir e de proclamar a Tua palavra. Estamos aqui, Senhor Deus, para que, através da Tua palavra, o Senhor mesmo reine em nossos corações. E aqueles, Pai, que aqui estão, onde o Senhor não reina completamente, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia e o Teu poder regenerador, salvador, Pai, para que possam se submeter ao Seu reinado, ao Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Em nome de Jesus, Pai, estamos aqui. Amém. Irmãos, a história do mundo tem testemunhado muitas formas de governo. E os tipos mais comuns que a história mostra são as ditaduras, as repúblicas, as democracias e a monarquia. O reino de Deus, ou o nosso rei, o reino de Deus é uma monarquia absoluta, é o rei absoluto, rei dos reis. Todo reino tem um rei, há subordinados e há uma lei destes reinos, ou deste reino que nós vamos estar comentando um pouco. Deus não necessita de consentimentos dos seus governados para reinar. Deus não é limitado por referendos ou plebiscitos, para governar, ou pelo voto da maioria para governar. Sua palavra é a lei. E o seu governo é soberano. Em qualquer monarquia, as virtudes da honra e da lealdade para com o trono são extremamente importantes. Não existe monarquia na qual esses elementos sejam mais vitais do que o reino de Deus. Não existe monarquia na qual esses elementos, a honra e a lealdade, sejam mais vitais do que no reino de Deus. Como Criador de todas as coisas, Ele é o Rei e governa o universo. Mas, aqui vai a negativa, o pecado fundamental da raça humana, o pecado fundamental da raça humana, porém, se baseia em nossa recusa de honrar o Rei eterno, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, como Rei soberano, e em nossa deslealdade para com o Rei dos Reis. Romanos capítulo 1 nos diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. Quem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, escurecendo-se-lhes o coração insensato. O tema do reino de Deus é um tema central, que desenvolve como uma linha ali desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para um reino que há de vir, um reino futuro. O Novo Testamento começa com o anúncio de
João Batista, está próximo o reino dos céus. A ênfase da pregação do nosso Senhor Jesus Cristo também está no anúncio do evangelho do reino. Ele declarou que o reino tinha chegado com poder e estava no meio do seu povo. Em sua ascensão, Jesus ordenou a seus discípulos que fossem suas testemunhas no mundo. Deveriam testemunhar o reino do Rei dos Reis, Jesus Cristo. O mundo ou é ignorante quanto à sua soberania, quanto ao reinado de Deus, ou então o nega. A questão para nós, a nossa edificação, é eu sim questionar sobre a minha vida e a minha submissão ao reino de Deus, à lei de Deus, ao Rei dos Reis, Jesus Cristo. A tarefa da igreja é dar testemunho visível de um reino no momento invisível. Romanos capítulo 14, verso 17, que lemos: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Atos capítulo 28, verso 23. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus Cristo, tanto pela lei de Moisés, quanto pelos profetas. Paulo, como igreja do Senhor, na sua época, testemunhava sobre o reino de Deus. Jesus inaugurou o reino de Deus. Ele já está entronizado no céu e voltará, como a palavra de Deus diz. Mateus capítulo 25, verso 31, diz: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Está falando de Jesus, quando voltar do grande julgamento final. Trono, na sua majestade, Rei dos Reis. Em sua volta, ele trará o seu reino à sua plenitude. O Novo Testamento indica que o reino de Deus, ele é presente e ele é também futuro. Presta bem atenção nisso. O Novo Testamento, a doutrina no Novo Testamento, do reino de Deus, ele explica e ensina que o reino de Deus, ele tanto é presente quanto que futuro. Há um já presente e um ainda não, ou seja, que ele virá de forma plena com respeito ao reino de Deus. Ambos os aspectos devem ser entendidos e abraçados pelo cristão. O reino de Deus já é e ainda virá. Encarar o reino de Deus como já totalmente concretizado ou como totalmente futurista é adulterar a mensagem do Novo Testamento. Se eu encaro que o reino de Deus já chegou de sua forma plena, é um erro. Se eu encaro que o reino de Deus irá chegar ainda, é outro erro. Entender que ele já chegou, chegará de forma plena no retorno de Cristo. Servimos um rei que já foi entronizado. Contudo, ainda aguardamos a sua volta triunfal em glória, quando todo joelho dobrará e toda língua confessará.
Jesus Cristo, Senhor. Mateus 25 também, verso 35. Mateus 25, verso 35. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, reino futuro. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o reino já é presente e o reino será futuro. Guardar. Devemos ver o reino de Deus sempre também de forma que não é separado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na pessoa de Jesus Cristo. Nos evangelhos, o nome de Cristo é igualado ao reino de Deus. Por exemplo, Mateus capítulo 19, verso 29. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mães, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Comparando com Lucas capítulo 18, verso 29, Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus. Então, olha a comparação ali entre o reino de Deus e a pessoa do Senhor Jesus. Os evangelhos. Atos capítulo 8, verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens quanto mulheres. Atos 28, 31, pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então não podemos separar o reino de Deus da pessoa de Jesus Cristo. Podemos então definir o reino de Deus? Como podemos então definir o reino de Deus? É uma tarefa difícil, não é fácil definir o reino de Deus. Mas eles colocam aqui uma questão. A primeira questão é se o reino ou o governo de Deus se desenvolve sobre um setor ou um território. O que é mais amplamente aceito é que o seu significado principal é o governo ou o reino de Deus, mais do que certo território. Portanto, o reino de Deus deve ser entendido como o reinado ativo de Deus na história humana por meio de Jesus Cristo, cujo propósito é a redenção do povo de Deus. O propósito é a redenção, é o perdão dos pecados do povo de Deus e a libertação ali dos poderes demoníacos e o estabelecimento final de novos céus e nova terra. Reino de Deus, reinado de Deus na história. O reino de Deus significa que Deus é rei e age na história para conduzi-la ao alvo divinamente determinado. Quais são, diante de entendermos aqui alguns pontos sobre o reino de Deus, quais são algumas implicações para a sua fé e a sua vida hoje, o reino de Deus já presente? Quais são algumas implicações quanto à fé e à vida aqui? Primeiro, somente Deus pode nos colocar no seu reino. Somente Deus pode nos colocar no seu reino. Deus nos chama para o seu reino. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 12, exortando, consolando e admoestando,
vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino. Deus nos chama. Deus nos dá o seu reino. Lucas 12, 32. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Deus nos traz do reino das trevas para o reino do seu Filho, Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele também nos confia o seu reino. Lucas 22, verso 29. Eu confio a vocês o reino, assim como meu Pai confiou a mim. Aprendemos que pertencer ao reino de Deus não é uma conquista humana, mas um privilégio que nos é dado pela graça do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Que privilégio, que privilégio. Você se diz parte desse reino. Que você que ora, que canta, que o Senhor Jesus é o seu Senhor. Seu Kyrios, né? A palavra Rei. Seu Salvador. Que privilégio. Que privilégio. Quais são as implicações para a sua vida hoje desse privilégio, a graça do Senhor sobre a igreja? Responsabilidades em relação ao reino que nos é concedido. Quais são as implicações desse privilégio? Responsabilidades. Todo reino tem um rei, tem os seus servos, tem uma lei. O reino de Deus exige arrependimento e fé. Só se pode entrar no reino de Deus humilhando-se a si mesmo como uma criança. Mateus 18, verso 3. Disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino de Deus, entrarão no reino dos céus. Fazendo a vontade do Pai. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tendo uma justiça que excede a justiça dos fariseus e dos escribas. Mateus 5:20, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos deuses. É difícil para um homem rico entrar no reino de Deus, presumindo que ele é tentado a confiar mais em suas riquezas do que em Deus. Mateus 10, 25. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A não ser que nasçamos do Espírito, não podemos entrar no reino de Deus. João 3, 3 e João 3,
Temos que alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Somente Deus pode nos colocar, conceder o privilégio de pertencermos a esse reinado, a esse reino. O reino de Deus, na verdade, demanda nada menos que compromisso total. O reino de Deus, na verdade, demanda nada menos que compromisso total. Sei, a igreja, mas tenho visto na minha vida até, que a gente quando se depara com as Escrituras, li com a minha esposa há pouco tempo Atos dos Apóstolos, e agora estamos lendo Romanos, terminamos hoje de manhã, e que compromisso total, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ter na carne que vivo pela fé no Filho de Deus, que me salvou e me amou, né? Está parcial. Esse compromisso está integral na minha vida. O reino de Deus, na verdade, demanda nada menos que compromisso total. Se Ele é rei sobre sua vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Verso 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser. Faça um exame na sua vida. Se sim, Jesus reina absoluto sobre a minha vida. E como o presbítero Edson diz, o grande problema é o ego nosso. Nossa soberania de controlar. Pior ainda, né? Controlar o amanhã. Né? Nossas ansiedades são o quê? Consequências do seu reinado sobre a sua vida. Se um cristão do reino, portanto, ser um cristão do reino, portanto, significa que devemos ver toda a vida e toda a realidade da nossa vida à luz do reino de Deus, à luz do Rei Jesus Cristo, à luz de sua palavra. Um teólogo afirmou, a gente já caminhando para o final aqui, um teólogo afirmou que não há um milímetro do universo do qual
Cristo, Jesus Cristo, não diga, é meu, é meu. Ele reina absoluto sobre todo o universo, sobre toda a sua criação. A filosofia do reino deve ser vista como o desenvolvimento do propósito eterno de Deus. Propósito eterno do Rei, nosso Deus. Esta visão do reino inclui uma filosofia cristã de cultura, de arte, de ciência, que refletem a glória de Deus, a glória do Rei, e devem ser desenvolvidas para o seu louvor. A cultura, a ciência, a arte, tudo na nossa vida e no nosso contexto social precisam refletir a glória e para o louvor do Rei. Isso também inclui a visão cristã de vocação. Todas as chamadas são de Deus. E tudo que nós fazemos na vida cotidiana deve ser feito para o louvor do Rei. Seja o seu estudo, seja os seus negócios, seja o seu trabalho, seja o seu lazer. Outro pastor escreveu: ensina-me, meu Deus e Rei, a te ver em todas as coisas e, em qualquer coisa que eu fizer, a fazê-lo como para ti, que é o meu Rei. O reino de Deus é mediante um reinado absoluto. O tema do reino de Deus liga o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento anuncia a sua inauguração do reino de Deus com o advento de Jesus e a sua subsequente entronização. O reino de Deus já existe, mas será plenamente consumado na volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, a sua majestade estará sentado no trono e vão dizer aos seus servos, aos seus discípulos, à sua igreja: venham benditos de meu Pai para o reino preparado antes da fundação. Deus nos abençoe. Busquemos entender melhor a doutrina do reino de Deus. Já existe e virá de forma plena na volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar ao nosso Deus com esse hino 257, Hosana. Hosana, né? Hosana ao grande Rei. A palavra Hosana, no hebraico, ali original, salva-me, por favor, salva-me. Depois passou a ser ali um termo de gratidão. Cantemos ao Senhor.